Graça e paz, irmãos. É bom estar com vocês para a gente estudar uma lição da EBD, mesmo que rapidamente, de uma forma breve. E o nosso tema vai ser a verdade na família cristã. O nosso texto base é 1 Timóteo 1, de 3 a 4, que diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Bom, como é uma escola e como o nosso tema é a verdade na família cristã, vamos primeiro ver o que é a família cristã, a origem da família cristã, tá? Ali em Gênesis 1, 27 e 28, que fala da criação, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, esse mandamento de Deus foi cumprido. O homem se multiplicou, dominou sobre todos os animais. O homem domina sobre todos os animais da terra. Mas depois, no Novo Testamento, Jesus já diz assim lá em Atos 3:25: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, irmãos, nós fomos criados por Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Tudo foi criado por Deus. Mas a família cristã, aquela que iniciou ali no Jardim do Éden, como está em Gênesis depois, ela foi ratificada aqui também lá com Abraão, na promessa de Abraão. Então a nossa família cristã é uma família que vem da promessa ali de Abraão. Nós somos essa família, nós somos esses herdeiros. E com relação à verdade na família cristã, e a verdade? A verdade na família cristã só é possível por meio de Jesus Cristo. Nós fomos criados por Deus. Então, Deus é a nossa verdade. Sem Deus nós não vivemos, não respiramos, não nos movemos, não existimos. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a nossa verdade. Então, só existe verdade na família cristã por meio de Jesus Cristo. Para nós cristãos, não pode existir verdade fora de Jesus Cristo. A gente sabe que muitas vezes a verdade de Deus se contrapõe àquilo que é a verdade do mundo. Porque o mundo cria verdades que vão contra a palavra de Deus muitas vezes. Mas para nós cristãos, a nossa base é a Bíblia. A nossa base é a palavra de Deus. Se somos cristãos, então, a nossa fé, a nossa verdade tem que se basear na palavra de Deus, mesmo que a ciência diga algo diferente. Eu tenho que escolher. Se a ciência me diz algo e a palavra de Deus diz outra coisa, então eu opto em aceitar a palavra de Deus. Porque se eu não aceitar a palavra de Deus, se eu não crer na palavra de Deus como a minha verdade, então eu não sou cristão. Eu estou brincando, estou fingindo de ser cristão. Como nós falamos em Gênesis, na criação do homem e da mulher, muitos falam em outras teorias, fala que o homem descende do macaco, que teve o Big Bang, que foi uma grande explosão. Eu até já falei na EBD presencial que eu acredito no Big Bang, naquela grande explosão que teve. Mas para mim, essa grande explosão foi ordenada por Deus. Quando Deus disse que ia criar todas as coisas, quando Deus mandou criar os luminares, quando Deus mandou criar as estrelas, quando Deus criou o sol e a lua. Então essa foi a grande explosão, esse foi o grande Big Bang. A palavra de Deus, não existe nada que não seja criado por Deus. Deus é o único que cria alguma coisa de onde não existe nada. O homem ele é capaz até hoje de replicar, como fez com aquela ovelha, a Dolly. Ele pode criar, mas em cima de algo que Deus já criou. Ele, do nada, ele não cria. Ele cria em cima daquilo que já foi criado por Deus. E essa verdade de Deus, ela
nos impele a o quê? A dar frutos. Quando Deus falou como deveria crescer e multiplicar, ele fez isso. Mas quando Deus fala para Abraão que na descendência dele seria abençoado todas as terras, aí já está falando também nos frutos do Espírito. Esse crescer e multiplicai. Crescer na graça, crescer no entendimento, multiplicai na fé, multiplicai no amor. É isso. Em Gênesis 1, 27 e 28, Deus manda ser fecundo e multiplicar. Em João 15, 16, Jesus nos fala a mesma coisa. Ele nos manda dar fruto, crescer agora com frutos. Diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então Jesus nos designou para dar fruto, fruto em cima dessa verdade, fruto em cima da família cristã. Esse multiplicar do Gênesis, hoje é um multiplicar no Espírito, é multiplicar na palavra de Deus. Multiplicar em quantidade, nós já multiplicamos. Dominar os animais, nós já dominamos. Mas agora nós precisamos o quê? Multiplicar a palavra de Deus, crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em amor, falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus na nossa própria vida. A nossa vida, se nós somos cristãos, tem que espelhar a verdade de Deus. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não viver a verdade de Deus na minha vida, na minha família. Se eu não viver e digo que sou cristão, então estou me fazendo de mentiroso. E Cristo veio para acabar com tudo isso. Acabou com a mentira, acabou com a injúria, acabou com o sofrimento, acabou com a solidão. Porque mesmo se a gente estiver sozinho, eu sei que Deus está comigo, Jesus está comigo. Porque Jesus mesmo disse, né, que mandaria o Consolador, o Espírito da Verdade. E é esse Espírito da Verdade que nos impele a ser uma família cristã que vive na verdade, mas na verdade de Deus, porque Deus é a nossa verdade. Hoje, com tanta tecnologia que a gente vive no mundo, tem momentos de incertezas. Por quê? Porque são divulgadas informações, logo em seguida vem outras informações contradizendo aquelas primeiras informações, e a gente, em alguns momentos, fica assim, mas qual é a verdade? Quem está dizendo a verdade? Onde está a verdade? Na família cristã isso não pode existir. Na família cristã não pode existir divergências. Pode até acontecer, e acontece, mas quando acontecer tem que ser resolvido, porque não pode haver mentira. A família cristã tem que ser uma família verdadeira, tem que haver verdade na família. Não pode haver fake news em família, não pode haver notícia falsa em família. Se isso existe, irmãos, na nossa família, então isso tem que acabar, para a gente viver aquela verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo. João 16,13 lá diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse Espírito da verdade, ele já veio. A gente vê lá no Pentecoste, quando aconteceu no Pentecoste, que veio o Espírito Santo sobre eles, o Espírito da verdade, falavam em outras línguas, veio o Espírito sobre todos. Todos que estavam naquele cenáculo receberam o Espírito da verdade. E esse Espírito continua hoje conosco. Não foi uma coisa daquele momento, daquela ocasião, daquelas pessoas. Não, esse Espírito da verdade, ele continua agindo no nosso meio, tem que estar no meio da nossa família. A nossa família cristã tem que ser uma família verdadeira, tem que ser uma família pura, uma família que vive o Evangelho de Jesus. Somente dessa forma, se em nosso lar espelhar uma família cristã, nós somos verdadeiros. Se em nosso lar espelhar uma família cristã, outras famílias vão ver o nosso lar e vão desejar isso. Mas o que está acontecendo com aquela família? O que aquela família tem diferente? O que aquela família tem diferente, o que a nossa família tem diferente, é Jesus Cristo. Que Jesus é a pedra angular da nossa família.
O salmista diz que não adianta você guardar a cidade, não adianta você ter muros em volta da cidade. Se Deus não cuidar da cidade, não adianta muro nem vigia. Se Deus não cuidar da nossa família, não adianta muro, nem vigia, nem portão. Não adianta câmera, não adianta nada. Quem nos protege, quem cuida de nós é Deus. Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso vigia, Deus é a nossa proteção. E isso é possível se a nossa família for verdadeira. Como eu disse, pode acontecer momentos de houver divergências na família e vai acontecer. Acontece na minha. Mas a gente tem que parar, nós temos que conversar e resolver. Eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Não é fácil, mas nós temos que fazer. Muitas vezes é necessário a gente reconhecer o nosso erro, é necessário reconhecer que o outro está correto. Muitas vezes é preciso pedir perdão, mas isso é que nos faz diferente. É isso que nos faz cristãos. É isso que nos faz viver a verdadeira vida que Jesus quer para nós. Então, que Deus abençoe cada família da Igreja Batista do Calvário, que Deus abençoe cada família cristã, que Deus abençoe as famílias de um modo geral, porque o amor de Deus é por todos. A diferença não é Deus, a diferença somos nós as que escolhemos ou não amar a Deus. Então que a gente possa sempre fazer essa escolha, fazer a escolha de amar a Deus, fazer a escolha de viver uma vida verdadeira, fazer a escolha de viver uma família verdadeira, onde realmente está o amor de Deus. E se ocorrer algum problema, alguma dificuldade, que a gente possa orar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir orientação, e que Deus vai nos orientar e nos guiar no caminho correto. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus.